Salmo de número 27 e 1 Samuel capítulo 16. Salmo de número 27 e 1 Samuel capítulo 16, eu vou ler logo em seguida. O Salmo de número 27, eu vou ler o versículo 4 e vou ler o versículo 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ouve, Senhor, a minha voz. O versículo 7 prossegue dizendo: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E o versículo 11, que é o tema desta pregação, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Diga isso num tom de súplica, diga isso num tom como um coração que anseia por esta presença. Diga: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana. Vá para 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, eu vou ler o versículo 1 da parte B em diante até o 12. Primeira Samuel capítulo 16, o versículo 1 da parte B para frente. Diz assim a palavra de Deus: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Disse Samuel: como irei eu? Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E respondeu ele: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Somente até aqui, queridos. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos juntos
conferindo as coisas espirituais mediante a palavra do Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus, queridos. Como estamos felizes na presença do Senhor. Como estou feliz de ver você aqui, família Filadélfia, em peso hoje. Aleluia, para buscar a presença do Senhor Jesus, o nosso Deus. E eu quero começar dizendo a você nesta conferência, que todo o ser humano, ele possui um grande chamado. Todo filho de Deus, criado, moldado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, ele possui um chamado a conhecer o caminho para a morada de Deus, o chamado para conhecer o caminho e o lugar da presença do Altíssimo, e fazer desta presença, queridos, a sua habitação. Então, todos nós, enquanto filhos de Deus, somos chamados a esquadrinhar, a procurar, a conhecer qual é o caminho que nos leva para o secreto, que nos leva para o lugar da presença do nosso Abba, do nosso Pai. E nós temos almas que suspiram pelo Deus vivo, nós temos almas que anelam por Deus. Nós vamos caminhando bem devagarinho hoje, e este culto todo é uma grande poesia densa e cheia de verdades espirituais. E provavelmente hoje você não vai sair daqui antes das 10 da noite, queridos, porque nossas expectativas estão altas para tudo aquilo que o Senhor Deus irá fazer em nós e através de nós. Mas venha você nesta noite degustar desta palavra, porque eu pretendo recitá-la. Não sou um poeta, mas me sinto impelido pelo Espírito Santo de Deus hoje a recitar as Escrituras ao seu coração. Então nós vamos caminhando de maneira devagar para que você entenda. Nós somos almas, nós temos um espírito que suspiram por Deus. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 11, ele nos declara que o Senhor Deus, ele plantou dentro do nosso coração a eternidade. O Senhor Deus, ele colocou dentro dos nossos afetos a eternidade. A eternidade, ela está no centro dos nossos afetos, de modo que nós temos fome por algo que é infinito, nós temos fome por algo que é eterno, nós temos fome por algo que é grandioso, nós temos sede por algo que é glorioso, e nada pode saciar este desejo, nada pode saciar esta fome, queridos. Nós levantamos, nós acordamos com esta fome, nós caminhamos ao longo do dia com esta sede, nós dormimos com esta fome, uma fome de eternidade, uma fome de beleza, uma fome de nobreza, uma fome de algo que é infinito. E é por isso que nós temos contemplado diante dos nossos olhos. Isso não é tema para o nosso culto do dia de hoje, mas eu quero que você entenda que você está contemplando diante dos seus olhos a geração do tempo do fim sendo formada, sendo gerada, a geração que se curvará ante ao sistema do anticristo sendo gerada, porque a cada vez mais nós temos visto uma geração que é continuamente despertada nos seus afetos, que é continuamente estimulada nos seus instintos, que é continuamente despertada na sua fome, mas não é saciada. Uma geração que é estimulada, uma geração que é amordaçada e é colocada na mesa do anticristo, e ela apalpa os alimentos, e ela sente os alimentos, e ela prova sensorialmente dos cheiros da mesa do anticristo, mas ela está impedida de comer. E todos os dias, esta geração insaciável que está aí, que é despertada, que é atiçada, que é excitada pelos prazeres da mesa do anticristo, ela é impedida de comer, e ela dorme, chorando muitas das vezes, insaciável. Queridos, não existe prazer neste mundo que possa suprir o coração do homem e da mulher. Não existe relacionamentos, prazeres, noitadas, bebidas, poder, títulos, dinheiros, que venham a despertar o coração do homem e da mulher
e que venha saciá-lo, porque o nosso coração tem fome de uma coisa apenas: fome da presença de Deus. E é só a presença de Deus que pode saciar o teu anseio, e é só a presença de Deus que pode saciar a tua fome, a fome que existe dentro do teu coração. E nós estamos vendo isso. A geração do tempo do fim está sendo formada, uma geração despertada, mas não suprida. Queridos, nós fomos criados para nos relacionar com o nosso Deus que é eterno. Nós fomos criados para sermos amados e devolver este amor ao nosso Deus. Nós fomos criados para expressar, para tributar a Ele louvor, para nós estabelecermos com o Senhor vínculo de relacionamento na mesa com o Pai. E isso é um grande paradoxo, isso é digamos assim, um grande mistério, porque nós somos seres eternos, mas estamos morando num mundo que é finito. A comida acaba, os prazeres terminam, os títulos passam, o dinheiro se esvai e se desvaloriza muitas das vezes. Sepultamos aqueles a quem amamos e quem julgávamos que era aqueles que supriam os nossos anseios amorosos, e assim continuamos como uma humanidade eterna, que tem começo, mas que não tem fim, uma humanidade que tem um início quando nasce, mas que não terá fim, porque você é eterno, como filho de Deus. Mas habitamos neste mundo, onde as coisas acabam, onde os móveis se desgastam, onde os nossos pertences, eles vão se enferrujando. Isso é uma grande contradição. E dentro de nós existe uma fome, uma necessidade insaciável de tocar a eternidade. Irmãos, nesta conferência, Deus, Ele nos chama ao sobrenatural, mas ao sobrenatural como um estilo de vida, ao sobrenatural como uma nova natureza, ao sobrenatural para que nós venhamos a abraçar a intimidade com o Senhor, ao sobrenatural para que nós venhamos a entrar num estilo de vida de jardim. E quando nós falamos de uma conferência, e nós falamos de um jardim, e nós falamos de uma presença, e nós falamos de um secreto, nós não estamos falando de mais um fim de semana de excitação, nós não estamos falando de mais um fim de semana cheio de estímulos, com luzes, com decorações, com acordes elaborados ou com canções minuciosamente escolhidas. Embora todas essas coisas são lícitas, elas são finitas. Embora todas essas coisas são boas, elas acabam. O nosso desejo é a presença de Deus. O nosso desejo é a presença do Senhor, o nosso Cristo. O nosso anseio é pela presença do Senhor, o nosso Deus. Nós não somos chamados a estímulos, nós não somos chamados a viver de conferência em conferência, de estímulo a estímulo, de acampamento a acampamento, de domingo a domingo, tendo um vácuo no meio da semana e aguardando que o domingo chegue para que nós venhamos a ter assim uma dose de ânimo, uma palavra motivacional, uma palavra que nos levante, uma palavra que nos chacoalhe, que nos coloque de pé. Queridos, o sobrenatural é para acompanhar a sua vida, o sobrenatural é para todos os dias da sua vida, para que você viva na sua segunda, na sua quarta-feira, no seu sábado pela manhã, uma vida extraordinária na presença do Senhor, o nosso Deus. É encontrar o caminho da morada de Deus, e é sobre isso que nós queremos falar neste primeiro encontro, de nós acharmos o caminho que nos leva para a morada, de nós encontrarmos o caminho que nos leva para o lugar da presença, de nós acharmos. O versículo chave desta ministração de hoje está em Salmo 27, ensina-me, Senhor, o caminho para a tua morada, ensina-me, Senhor, o caminho para a tua presença, ensina-me, Senhor, o caminho para o teu trono, ensina-me, Senhor, o caminho para o teu secreto. Aleluia. E nós olhamos, o autor deste salmo, ele é Davi, um personagem a qual nós temos explorado bastante ao longo deste ano de 2024. O nome Davi, você conhece, significa o Senhor o amava, e esse
jovem aqui nesse contexto agora, a qual nós vamos entrar, ele é um jovem caçula de uma família de 10 filhos, 2 meninas e os outros rapazes. E Davi, nós não sabemos muito assim das histórias anteriores à sua juventude, porque a palavra de Deus ela já começa narrando o momento a qual ele é ungido como o futuro rei de Israel. Mas nós sabemos que ele era um pastor das ovelhas da família de Jessé. Jessé, o pai, um rico homem de Belém, um respeitável ancião de Belém, ele tinha o seu filho Davi, o caçula, e ele designou para aquele rapaz o cuidado das ovelhas da família. Irmãos, cuidar das ovelhas não era um trabalho honroso. Nós podemos cogitar, pensar que ser pastor de ovelhas talvez fosse uma profissão nobre, uma profissão bem vista na época dos tempos bíblicos, mas ela não era. Quando você começa a estudar as leis, os pastores, eles eram impuros cerimonialmente. Lá no futuro, na época de Cristo, eles não podiam nem entrar no templo, e eles eram mal vistos pela sociedade, eles não eram enxergados com bons olhos pela sociedade. Mas Davi, ele era este homem a qual foi designado o cuidado das ovelhas da família. Ele era o caçula. Em contraste, nós temos os seus irmãos que eram homens de guerra, homens feitos, homens preparados para a batalha, que estavam alistados no exército do atual e então rei Saul. Então, Davi, ele diariamente ele ia para as pastagens, e ele conduzia os rebanhos do seu pai. E você sabe que conduzir ovelhas, você conhece a narrativa bíblica, você sabe que conduzir as ovelhas no meio dos caminhos, das trilhas, dos labirintos entre as montanhas e os vales ali de Israel, não era algo fácil, de modo que ele tinha uma tarefa trabalhosa, uma tarefa árdua, todos os dias que ele se levantava pela manhã, e ele, estando pastoreando as ovelhas do seu pai, ele estando nessa profissão solitária, uma profissão cheia de perigos, ele achou o caminho para o secreto, ele encontrou o caminho para o trono e para a morada de um Deus Todo-Poderoso. Nós inferimos isso através dos Salmos e através de outros versículos que nós vamos encontrando aqui em Samuel e também em Reis, que Davi, ele era um homem que conhecia o caminho para o secreto, que conhecia o caminho para a morada de Deus. Eu posso dizer de uma maneira poética que certamente aquele homem, nos seus momentos de solitude, nos seus momentos em que estava ali cuidando das ovelhas enquanto elas descansavam, ele podia e ele tinha esta liberdade de tomar a sua harpa e de buscar o secreto, e de buscar o caminho do secreto. Queridos, ele não tinha nenhum estímulo visual, ele não tinha um telão, ele não tinha músicas, ele não tinha a variedade de instrumentos que nós temos hoje para conduzir a adoração, ele não tinha a totalidade das escrituras, porque elas ainda estavam sendo escritas, elas ainda estavam sendo reveladas aos profetas e homens de Deus. Então ele não tinha a Bíblia conforme nós temos nas mãos, e ele estava numa situação muitas das vezes difícil, numa profissão sem valor, numa profissão mal vista, numa profissão árdua, enfrentando perigos de ursos, de leões, de ataques de animais selvagens ao rebanho. Mas queridos, ali naquele contexto, onde ele não tinha aplausos, onde ele não tinha reconhecimento, onde ele não era visto por ninguém, ele cuidava com empenho das ovelhas do seu pai, e foi lá, nesse secreto, que ele encontrou o caminho para a morada de Deus. Sabe por quê? Nós podemos entender isso. O que mais aparece, e frequentemente aparece na narrativa bíblica, é esta sentença: o Senhor era com ele, o Senhor é com ele. 1 Samuel 16:18 diz: o Senhor era com ele. Então Davi
era um homem que era cheio da presença de Deus, era cheio. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo a encontrar o caminho para o secreto e fez ali a sua morada. Eu quero chamar a sua atenção para dois princípios que o Senhor Deus falou muito ao meu coração esta tarde, no Salmo 27. O primeiro deles era o anseio deste homem por morar na casa de Deus, o anseio por habitar na casa do Senhor. E eu tive a curiosidade, eu fui procurar casa, peguei um dicionário de hebraico e fui olhar o significado de casa, e casa do Senhor, ela diz respeito ao tabernáculo de Deus. Ela fala do tabernáculo que existia em Israel, mas existem outros usos para a palavra casa, e a palavra casa também, no hebraico, ela diz para nós, ela simboliza para nós o lugar do clã, o lugar da família. Então, quando Davi estava falando, eu quero habitar, eu quero morar na casa do Senhor, ele não estava somente usando a figura do tabernáculo, ele não estava somente falando a respeito do tabernáculo onde estava guardada a arca da aliança, aquela tenda, mas ele estava falando a respeito da morada do Pai e o lugar dos seus filhos, a morada do Pai e o lugar onde os filhos correm para encontrar este Pai, porque ele está falando, eu quero encontrar, Senhor, eu quero habitar nesse lugar, eu quero habitar no lugar onde o Pai está, eu quero habitar no lugar da família, no lugar do clã, eu quero habitar no clã de Deus, eu quero habitar na família de Deus, na família do Pai, eu quero estar aonde o Pai está com o Filho e o Espírito Santo e todo o seu séquito de anjos poderosos. Eu quero estar eu quero estar no lugar onde os filhos eles correm para se encontrar. Eu quero estar na mesa, eu quero estar no lugar da família para onde os filhos eles desejam, eles se empenham em se ajuntar. Então, isso me chamou a atenção, porque havia no coração daquele rapaz um desejo por habitar na mesa de Deus, um desejo por habitar na casa do Senhor, no seu tabernáculo, havia um desejo por habitar no clã de Deus, havia um anseio, ele queria participar daquela mesa. Queridos, a presença de Deus ela é a nossa origem, mas a presença de Deus também é o nosso destino. A presença de Deus é o ponto de partida, é por isso que Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim da nossa história. A presença de Deus é o lugar da nossa origem, mas é também o lugar do nosso destino, porque nós estamos voltando para casa, nós estamos retornando para casa, nós estamos voltando para a nossa morada. Mas também nós percebemos no Salmo 27 o desejo de Davi por estar no lugar da família de Deus, e o anseio e a intenção de estar ali. E eu achei isso muito bonito, porque o Senhor escondeu esse segredo nas entrelinhas, o Senhor escondeu esse segredo ali nos Salmos. Quando eu estava lendo, eu me deparei com este versículo, ensina-me o teu caminho, e guia-me pela vereda plana. Quando nós pensamos em ensina-me o teu caminho, logo na nossa mente vem regras, sentenças morais, um conjunto de regras. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, ensina-me, Senhor, a vereda plana, ensina-me, Senhor, o conjunto de regras, ensina-me, Senhor, o conjunto das leis que eu preciso obedecer, ensina-me, Senhor, o que eu preciso fazer para estar na tua presença. Mas eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus te ministrar nesta noite, porque não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui neste salmo. A palavra de Deus está dizendo, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana. Então, em primeira mão, o salmista ele pede, Senhor, ensina-me o caminho que leva ao teu secreto, ensina-me o caminho que leva à tua morada, ensina-me o caminho que dá na sua mesa, que termina na sua mesa. Ensina-me, Senhor, o caminho para a tua morada, porque ali eu quero permanecer. Então existe um anseio dele
em encontrar primeiro a presença. E uma vez encontrando a presença, ele encontra tudo, e ele é guiado pela vereda da justiça. Uma vez encontrando a presença, ele encontra tudo, e ele é guiado pelas veredas da justiça. Glorifique o Senhor Jesus por isso. Sabe o que isso significa, Filadélfia? Que quando ele encontrou Deus no secreto, Deus pegou na mão daquele rapaz e disse: você não vai caminhar numa igreja com um conjunto de regras para obedecer. Você não vai caminhar numa igreja com um conjunto de leis morais pesando os teus ombros. Vem, eu vou contigo nessa vereda. Eu te guio nessa vereda. Eu te acompanho nesta caminhada. Eu te guio nesta caminhada. Eu te capacito a caminhar nesta caminhada. Eu te capacito a manter os teus pés formosos, ativos, prosseguindo rumo ao alvo que Cristo estabeleceu para a tua vida. Aleluias. Ele caminha conosco, Filadélfia. Nós não estamos sós. Nós não estamos abandonados nos nossos dilemas da nossa vida. Nós não estamos jogados nessa terra, distantes do nosso Deus. Ele caminha conosco. Ele nos guia por uma vereda plana. Mas algo lindo também que está aqui, escondido como um segredo, é que se o caminho para a presença é ensinável, porque ele diz: Senhor, me ensina qual é o teu caminho. Se o caminho para a presença de Deus é algo ensinável, se o caminho para a morada é algo que eu posso aprender, se o caminho para o secreto de Deus é algo ensinável, eu preciso ter disposição, eu preciso render as minhas vontades, eu preciso render os meus padrões de pensamento, eu preciso render as minhas crenças, eu preciso ser moldável na presença de Deus, eu preciso passar pelo fogo e ter forma quando passo pela presença do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui, queridos, é que se Ele está dizendo: ensina-me o teu caminho, quando Ele diz isso, Ele está dizendo isso com um coração disposto a encontrar, a procurar, a achar essa presença. Ele está disposto a ser intencional. Onde está a presença? Eu tenho a intenção de achá-la. Onde é que está esta presença? Eu tenho a intenção, eu tenho o empenho, e se possível, e se preciso for, eu rendo os meus padrões de pensamento, e se preciso for, eu abro mão das minhas crenças erradas que eu construí ao longo da minha vida toda, e se preciso for, eu me deixo passar pelo fogo, como Davi assim o fez. Eu me deixo passar pelo fogo do Espírito, para ser moldado pelas mãos de um Deus Todo-Poderoso, para ser dobrado, para render os meus padrões, para render as minhas vontades, ante a presença. Eu prefiro tudo, eu abro mão de tudo, mas eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença, eu abro mão dos prazeres desse mundo, eu abro mão daquilo que está excedendo, em prol da presença. Aleluias. O secreto, ele nos leva a um mover genuíno, e o secreto nos aponta uma unção sobrenatural. Diga isso ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos assim, se lance na presença do Senhor e diga: ensina-me, Espírito Santo, o caminho para a morada de Deus. Aleluias. O caminho para uma vida sobrenatural está no secreto. E queridos, no teu relacionamento com Ele está o segredo da tua força. O quão forte nós seremos nesta jornada de fé, o quanto poder nós poderemos desfrutar, o quanto a nossa vida vai ser vibrante espiritualmente, o quanto nós vamos desfrutar deste poder de presença manifesta. Queridos, o segredo está em se relacionar com Deus. O segredo está em buscar, porque o secreto nos leva a um mover genuíno e a uma unção sobrenatural, onde nós somos transformados. 2 Coríntios capítulo 3 diz lá no versículo 17, que à medida que nós contemplamos, nós somos expostos à presença de Deus, e nós somos transformados conforme a sua imagem, e assim nós nos tornamos
o novo tipo de pessoa que Deus sonhou para essa terra, e nós nos tornamos a nova humanidade de Deus, a sua família multiétnica, escolhida, comprada, lavada na cruz do Calvário, a nova Jerusalém celestial, ataviada como uma noiva, preparada para o seu noivo. Olhe para os nossos pais da fé, lá em Atos dos Apóstolos, os primeiros homens de Deus, logo após Jesus ele subir, a sua igreja estava ansiando pelo Espírito de Deus. Ele disse: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu quero explicar isso para você nesta noite. E assim eles foram para o cenáculo, assim como nós, e ficaram ali 10 dias, orando, buscando, clamando. E quando se cumpriu o Pentecostes, veio sobre eles primeiramente um vento veemente, impetuoso, que chacoalhou as estruturas e acordou todos aqueles que estavam titubeando ainda. Então eles abriram seus olhos e despertaram e viram línguas de fogo repartidas sobre cada um, as quais pousaram sobre as cabeças dos pais da fé. E eles foram cheios do Espírito Santo. E alguns passaram a falar em outras línguas. E alguns passaram a falar em línguas naturais, mas línguas terrenas, mas não naturais à sua origem e à sua nacionalidade. E eles começaram a falar num grande fenômeno ali, numa xenolalia, nós dizemos assim, e eles começaram a proclamar as verdades de Deus e a glorificar o nome do Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a igreja apostólica, ela nunca mais foi a mesma. Eles foram intencionais em buscar, em procurar, em achar o caminho para a presença. E aquela igreja, após o Pentecostes, ela se moveu com ousadia. Aquela igreja se moveu com consciência de família. A palavra de Deus diz que eles eram um. Eles tinham o mesmo sentimento. Eles padeciam, eles sofriam as mesmas dores. Eles compartilhavam das mesmas alegrias. Eles dividiam as dores, as tristezas, mas também compartilhavam as alegrias do dia a dia. Eles viam sinais e maravilhas, sinais miraculosos, curas e um grande movimento de conversão. Pessoas mais e mais iam sendo agregados à família da fé, iam sendo introduzidos no corpo de Cristo, iam sendo agregados ao corpo de Cristo, à medida que o Evangelho ia sendo anunciado aos 4 cantos de Jerusalém, de Samaria e se estendendo até os confins da terra. A igreja de Atos nunca mais foi a mesma. E a igreja, queridos, esta igreja que nasceu no Calvário, que recebeu a ignição no Pentecostes, que recebeu a unção no Pentecostes, que foi ativada, recebendo uma capacitação para viver sobrenaturalmente, ela recebeu o poder do Espírito Santo para viver uma vida de profundo serviço a Deus, de adoração sincera. O que é esta unção que vem sobre nós? É o poder do Espírito Santo de Deus, mas ele não é um poder para que você tenha um arrepio hoje, e você encontre a sua segunda-feira de uma maneira miserável. Não é uma excitação para você se deleitar com a presença, mas viver uma vida não transformada, uma vida apática durante a sua semana. Nós buscamos da parte de Deus o óleo que vem sobre nós para nos capacitar a ser igreja onde quer que nós venhamos a colocar a planta dos nossos pés, para carregar a bandeira do Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar que é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus sobre Alfenas. Aleluias. E esta habitação do Espírito Santo, ela acontece quando nós encontramos a cruz. Quando você encontra a cruz, quando você sobe o Calvário, e você conhece a Jesus, e você encontra Jesus lá em cima da montanha, e aquela cruz está vazia, e Ele está ali, e Ele se revela a você, e Ele flui em você. Então, queridos, você conhece que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Você conhece que Ele é o Deus e Senhor da tua vida. Então,
ali naquele momento acontece a habitação do Espírito Santo dentro do teu peito. Ali acontece um batismo no Espírito Santo, de modo que todos os salvos são batizados no Espírito Santo. Todos aqueles que encontraram Jesus no Calvário e que são convertidos e que reconheceram a Jesus, eles foram batizados no Espírito. O Espírito Santo está habitando dentro do teu coração, queridos. Você precisa ter certeza disso. Você precisa ter isso bem resolvido dentro do teu coração e da tua mente, porque você é batizado no Espírito Santo. Quando você encontrou Jesus, quando você o encontrou no Calvário, ali aconteceu a habitação. Você se tornou coletivamente a noiva do Cordeiro. Você se tornou coletivamente, corporativamente, a mesa, a família do Pai, mas se tornou também o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo mora em você. Mas nós precisamos entender também que o enchimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, o enchimento, o derramar desse óleo, depende unicamente de nós encontrarmos o caminho para o secreto. Mas não é só achar o caminho para o secreto, é achar o caminho e fazer morada lá dentro. É achar, Senhor, eu tenho todas as intenções nesta noite de encontrar o caminho para o secreto, mas Senhor, quando eu achar, eu quero viver ali todos os dias da minha vida. Eu quero habitar ali todos os dias, porque o lugar da minha habitação é o lugar onde o Senhor está. E queridos, este enchimento, esse batismo com o Espírito, ele depende de nós buscarmos, porque quanto nós mais buscarmos, mais nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. E é por isso que muitas das vezes nós estamos vivendo vidas apáticas, vidas sem sentido, porque nós deixamos de buscar o Espírito Santo, nós deixamos de ansiar por esta presença. Nós muitas das vezes encontramos o lugar secreto, mas nós não permanecemos lá, e nós saímos da presença de Deus, nós nos afastamos da mesa do Pai, nós nos afastamos desta presença. Filadélfia, o Espírito Santo, ele é a vida da igreja. Entenda que o secreto sustenta o mover, o secreto sustenta a unção que leva a igreja a um movimento, nós caminhamos, nós nos movimentamos como igreja, mas se a unção acaba, se o mover cessa, todo o movimento da igreja é comprometido, todo o andar da igreja é comprometido, todo o cantar da igreja é comprometido. Os nossos eventos são comprometidos quando eles não são validados pela unção. Os nossos eventos, os nossos encontros, eles ficam sem sentido quando eles não são selados pela unção e estruturados pela palavra de Deus. E nós entendemos que esta unção, ela é o que nos impulsiona. O movimento, a maneira de fazer, o método, a performance, chame você da maneira que você quiser, todo esse movimento nosso, a maneira de nós vivermos a vida da igreja, sem a unção não é legítimo. Sem a unção não é legítimo. É como um carro. E eu já dei esse exemplo outras vezes, a qual você dá a partida, e ali, dentro daquele mecanismo do motor, ele libera uma fagulha, e aquela fagulha, ela coloca todo aquele mecanismo para girar, aquela ignição, aquela partida, aquele impulsionamento. Nós podemos comparar isso com o dínamos de Deus, o mover, a unção, chame da maneira que você quiser nesta noite, mas o fato é que o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, quando nós encontramos o caminho do secreto e ali fazemos morada, e o Espírito Santo ele desce sobre nós, ele gira uma chave dentro de nós e ele nos impulsiona, e assim nós movimentamos como igreja, e nós avançamos, e nós pregamos em ousadia, e nós cantamos, e nós vivemos uma vida de profunda adoração a Deus, e uma vida de serviço eficaz a Deus e à família da fé, e ao próximo, e à cultura, e a esta sociedade, e assim nós marchamos,
e nós vamos nos movimentando. E o fato é que somente o poder de Deus, somente esta ignição, ela é capaz de nos manter em movimento quando nós descermos vales e subirmos as montanhas. Descermos vales e subirmos a montanha. Desligue um carro. Você pode até avançar um pouco tempo ainda naquela unção que acumulou ali, digamos assim, naquela empolgação que ficou. E você desliga esse carro e ele vai até uma certa altura. Mas quando isso acabar, ele vai parar. E aí, como igreja, nós somos tentados a colocar as mãos nesse carro e a lançar mão de métodos para o impulsionar. E aí nós fazemos toda sorte de coisas lícitas, e às vezes as pessoas caem nos erros de enveredar pelos caminhos das coisas não lícitas. E então nós passamos a promover eventos, nós passamos a incorporar coisas do mundo na igreja para deixar a palavra mais palatável, mastigável. Nós passamos a colocar os louvores mais centralizados nas necessidades dos homens, para que eles se sintam agradados, massageados, para que eles se sintam mais satisfeitos durante os encontros e voltem no próximo domingo. E assim nós passamos a viver vínculos de dependência emocional. Mas isso tudo, queridos, são pessoas fazendo força para empurrar um carro. Isso cansa, isso desgasta, e isso não é lícito. Isso não é lícito. Na jornada da fé, nas veredas planas do Senhor, nós caminhamos pelo mover do Espírito Santo. Nós caminhamos debaixo da unção do Espírito Santo. Digo a você de uma maneira humorada: na estrada de Deus você não vai encontrar ninguém empurrando o carro. Na estrada da fé, você não vai encontrar ninguém com métodos ajudando Deus nos seus cultos, querendo ajudar Deus empurrando. Todo o movimento que se faz através de métodos, mas que não tem dentro o mover e a unção do Espírito Santo, é falho, não é legítimo, não é validado pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, quando o Espírito Santo liga esse carro, aí ele é capaz de subir essa montanha. Aí ele tem força, ele engata primeiro e ele vai, segunda e sobe a montanha, porque o que impulsiona a igreja de Cristo Jesus é o mover do Espírito Santo. Nos altos e baixos da tua jornada, o que te mantém é o Espírito Santo de Deus. Não adianta fazer força de braço, não adianta viver de performance, não adianta viver de máscaras, não adianta querer dar uma forcinha para Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Todo propósito é gerado no secreto. Toda lâmpada é primeiro acesa, para depois ser exposta e colocada no velador. Primeiro se acende a lâmpada, depois se expõe ela num lugar alto. Era assim que acontecia lá na época de Jesus. Eles preparavam a lamparina, aparavam os pavios, tiravam o carvão, enchia de óleo, e ali havia uma faísca ativadora que gerava fogo, e quando essa lâmpada ela era acesa, ela não podia mais ficar escondida. Não se coloca lâmpada de fogo, vela acesa debaixo da cama, não se guarda lâmpada debaixo da mesa, ela precisava ir para um lugar alto para iluminar. Olhe o apóstolo Paulo, olhe José, olhe Jesus, todos eles foram forjados e tratados no secreto. Então um dia foram acesos, e nesse dia, quando foram acesos, nunca mais puderam ser escondidos. A palavra de Deus, ela diz: vocês são a luz do mundo, eu acendi vocês, não tem como mais esconder você, Filadélfia, você nasceu para brilhar. Parece palavra de coach, mas não é, vem do céu, aleluias. Você nasceu para dar luz a esta cidade, não tem como te esconder, não tem como tirar de você essa unção. Ela vem sobre a tua cabeça, ela vem sobre a tua cabeça e ela te expõe. É ungido, é selado, é separado para Deus. E na intimidade Deus forja profetas, reis, heróis da fé, e o mover o sustenta no movimento ao longo da jornada.
Aconteceu com Davi, Deus o trouxe do secreto, Deus tirou Davi do meio das ovelhas, escondido, e o mostrou para o mundo, o apresentou para o mundo. Está aqui, está aí o rei, pode ungir, é ele, é esse o escolhido, é esse o enviado para este tempo. Então Deus, ele traz esse rapaz. Eu fico imaginando, quero fazer aqui uma dramatização para fechar, terminar esta palavra. E ali, Samuel, ele pergunta: acabaram-se os rapazes? Terminaram os meninos? E aí, Jessé fala: não, ainda tem um ainda. Está lá no secreto. Está lá escondido no meio das ovelhas. É o pequeno, é o caçula, é o ruivinho, a rapinha do tacho. E aí Samuel fala: manda buscar. Porque ninguém se assenta à mesa até que o ungido se apresente. Ninguém se assenta à mesa para comer até que ele se apresente no nosso meio. E aí vai, né? Eu fico imaginando, isso é coisa da minha cabeça, grande. E aí vai o irmão mais velho, né? O forte, em cima do cavalo, do exército de Saul. E ele vai correndo, né? Chega lá: Davi, vamos, o profeta está em casa, e ele chama, e ele te requisita, ele está pedindo que nós venhamos a te levar. Então Davi, cuidadosamente, ele deixa as ovelhas do seu pai ao cuidado de um pastor, de um servo talvez, e ele vai, mas ele não ganha carona na garupa do cavalo, porque ele é o caçula, porque ele é o pastor, ele é o pastorzinho, ele é aquele que cuida, né, das ovelhas do pai. Ninguém quer cuidar de ovelhas com seus maneirismos, fugindo, hora ou outra envereda e se coloca dentro da boca de um urso, e ele tinha que ir lá e rasgar o urso. Hora ou outra é perseguida por um leão e ele se expõe. Então esse menino, que nunca foi o mais forte, que nunca foi o mais visto da família, ele é chamado pelo profeta agora, e ele vai. E aí o irmão mais velho vai na frente com o seu cavalo e levanta aquela nuvem de poeira, não é? E vem o Davi atrás, correndo, pequenininho, as perninhas curtas, e a poeira caindo, e a poeira assentando no cabelo, e a poeira assentando no rosto, e a poeira ofuscando o semblante do futuro rei, do escolhido de Deus. E então ele se apresenta, e quando ele chega no meio da família, o Senhor, ele fala aos ouvidos de Samuel: é ele, unge, é ele, derrama o óleo sobre a cabeça desse rapaz. E queridos, quando o óleo caiu na cabeça de Davi, você sabe muito bem, o óleo nos tempos bíblicos, ele trazia cura, ele trazia perfume, ele trazia beleza. O óleo, ele era usado nos banhos, nas limpezas. Eu fico imaginando assim, aquele óleo descendo e tirando a poeira do rosto de Davi. E à medida que vai tirando a poeira, o rosto do escolhido é revelado. A unção remove a poeira, a unção revela para o mundo o ungido do Senhor. A palavra de Deus, ela diz a respeito de Filadélfia, que o Senhor conhece a nossa pouca força. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, o Senhor conhece que nós temos pouca força, mas mesmo assim Ele nos escolheu. E Ele diz: conheço as tuas obras, e sei que você é fraca, tem pouca força, titubeia de vez em quando, mas você guardou a minha palavra, você inclinou os ouvidos para a verdade de Deus, e eu te guardarei, e eu te esconderei no meu interior, e eu admitirei você, Filadélfia, na minha mesa de família. Se coloque de pé, vamos nos preparando para adorar ao Senhor. Aleluias. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. E é por isso que o Senhor Deus que te escolheu, Filadélfia. Você sendo improvável, você sendo alguém pequeno, você sendo alguém talvez aos seus próprios olhos insignificante, é a você que Deus tem para usar para esta geração, para esse tempo, para esse momento. E
Então, querido, se lance na presença do Senhor Jesus, se lance na presença do Espírito Santo de Deus, e peça a Ele: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre nós, manifesta, Senhor meu Deus, o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua unção, Senhor Jesus, que se ouça no nosso meio um novo som, um novo canto, Senhor Jesus, um clamor, Senhor Jesus, suspirante pela Tua presença, um clamor suspirante, Senhor Jesus, pela Tua presença, Senhor Jesus.